Tudo isso é ao vivo, tá? Cobertura especial da Jovem Pan News. Se você estiver trocando de canal, fique aqui com a gente. Garanto a você a melhor cobertura e muita análise, muitos convidados especiais. Inclusive, Donald Trump prometeu muitas ações que vão impactar não só nos Estados Unidos, mas também em vários outros países em todo o mundo. Claro que a gente vai trazer também a análise e o Daniel Toledo, advogado, especialista em relações internacionais, sempre colabora com a gente aqui na Jovem Pan News. Salvo engano, está nos Estados Unidos nesse momento, também vai trazer suas reflexões em relação a esse primeiro dia de Donald Trump na cadeira de presidente da República, ainda irá para a Casa Branca. Mas claro que a gente precisa analisar, né, Daniel, a postura dos Estados Unidos frente aos conflitos em curso no mundo. Ele havia sinalizado que caminharia no sentido de reduzir os gastos do país com conflitos, na contramão do que foi feito na gestão de Joe Biden, que fez muitos aportes, grandes aportes financeiros à Ucrânia e Israel, por exemplo. Agora, ele deve iniciar esse entendimento de American First, né? Mas também não deve deixar de adotar aquela postura de Estados Unidos sendo a polícia do mundo. Quais são as perspectivas quando a gente olha para os Estados Unidos como a grande potência militar do mundo? Obrigado, Daniel, mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês. Donald Trump tem se colocado muito, obviamente, nesse discurso populista que é vamos acabar com a guerra, mas ele também, por outro lado, inclusive se vocês notaram aí, quando ele falou sobre a renegociação dos acordos nucleares, a câmera focou o Elon Musk. O Elon Musk deu um sorriso exatamente naquele momento, porque o Elon Musk já tinha falado 2 semanas atrás que a intenção dele é sim entrar dentro da área militar. Ele já está basicamente dentro da área militar por causa da SpaceX, e ele quer sim fazer desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente de novos caças para os Estados Unidos e reestruturar toda essa questão da segurança nacional. Esse é um ponto que o Donald Trump não pode voltar atrás, porque primeiro ele já tem o comprometimento com os grandes empresários, que são um deles seria o próprio Elon Musk, e segundo, porque a máquina americana ela sempre sobreviveu da indústria bélica, né? Nós temos aí grandes fornecedores da indústria bélica para o mundo inteiro. Então nós temos aí Lockheed Martin vendendo aviões e mísseis para o mundo inteiro. Nós temos a Boeing fornecendo aviões para o mundo inteiro. Então o simples fato dele pegar e falar, olha, eu não vou mais fazer qualquer tipo de cooperação ou investimento, eu vou cortar 100% disso, ele acabaria impactando também o mercado americano, que não é grandes coisas para ele. E outra coisa, a questão da Rússia e Ucrânia, os aviões que foram cedidos para a Ucrânia, as armas que foram cedidas para a Ucrânia, muitas vezes são armas que já estavam defasadas dentro dos Estados Unidos. Então eles precisavam repor aquele mercado, eles precisariam colocar armas novas e mais modernas ali, e ali foi uma das formas de dizer, olha, estamos ajudando, mas somos contra a guerra, né? Então, essa estrutura o Donald Trump vai ter que renegociar e vai ter que fazer sim. Se ele quer realmente acabar com as guerras, ele vai ter que ver o equilíbrio entre fornecer o armamento, vender o armamento para o mercado internacional e parar com os conflitos que eventualmente estejam por aí. Lembrando que China nem sequer começou e já vem prometendo há muito tempo que esse conflito ela vai trazer nos próximos anos. Pois é, a câmera focalizou Donald Trump e a esposa, a primeira-dama Melania, acompanhando essa apresentação das marchas militares das forças norte-americanas na saída do Capitólio durante esse procedimento da inspeção das tropas militares na saída do presidente Donald Trump. O Dávila vai fazer a próxima pergunta para o Daniel Toledo. Boa noite, Toledo. A pergunta é o seguinte, são 2 cenários muito distintos. No Oriente Médio, Donald Trump, já no seu primeiro mandato, fez os acordos de Abraão e tem ali um posicionamento muito claro, né, muito pró-Israel e tentando chegar à paz no Oriente Médio com outras potências, principalmente com a Arábia Saudita. Então esse é um lado. Mas o que mais me preocupa é a postura de Donald Trump na Europa, principalmente na guerra da Ucrânia. Porque se não tiver uma segurança militar e econômica, ou seja, a Ucrânia integrar a comunidade europeia e ter algum tipo de arranjo, que não seja a OTAN, mas de segurança territorial, isso vai passar um péssimo sinal para demais países, principalmente as repúblicas bálticas, que podem ser a próxima vítima de Vladimir Putin. Como você vê o desafio de Donald Trump, principalmente para pacificar a Europa e dar um sinal claro de que não tolerará a expansão territorial russa
daqui para frente. David, eu concordo 100% com o que você falou. Essa é uma grande preocupação que a gente vê aqui dentro dos Estados Unidos. Tá? Primeiro, como vai ser a negociação de Donald Trump com Vladimir Putin? Já não é das melhores com os Estados Unidos, talvez seja um pouco mais facilitada, porque o Putin ele entende uma única língua, que é a língua da força. Quem é mais forte do que ele, é assim que acontece. Hoje o Putin tem um apoio, obviamente um apoio meio que não apoio, porque é de interesse político aí e econômico também, da China. Mas se a China sair de perto do Putin, ele não tem mais para onde correr. Ele vai ficar na mão do Irã, ele vai ficar na mão ali, talvez da Índia, se ele começar a fornecer energia ali para a Índia, gás e petróleo. Enfim, ele está numa situação muito delicada, o que facilita muito a negociação do Donald Trump com ele, principalmente quando o Donald Trump já diz hoje no dia zero, olha, nós vamos sim perfurar, nós vamos trazer petróleo, nós vamos criar reservas de energia e nós vamos interferir no preço dessas reservas de energia no mundo. Então, ele já está dizendo, olha, Putin, eu consigo quebrar, você já está vendendo o seu gás e seu petróleo para a China com 40% de desconto. Eu vou injetar petróleo no mercado, você vai ter que vender por 1/3 do preço, senão você não vai vender para ninguém e você vai acabar com as suas economias do seu país, você vai levar o seu país à bancarrota. Como é que vai ficar essa negociação? Eu acho que esse é um dos principais caminhos que o Donald Trump pode tomar, principalmente batendo no bolso do Putin, que é onde ele vai entender que o recado não vai funcionar do jeito que funcionava com o Biden. Imagens ao vivo de Washington, D.C., Capitólio, saída do Capitólio. O presidente Donald Trump e a esposa fizeram a inspeção das tropas militares e, claro, a apresentação musical e também a execução de hinos e marchas militares, e aí a passagem de Donald Trump com os chefes do cerimonial e também os representantes das Forças Armadas. A gente segue nessa entrevista com o Daniel Toledo, advogado especialista em relações internacionais. Vou chamar o Roberto Mota, vai fazer a próxima pergunta. Com você, Mota. Boa noite, Daniel. Trump foi o primeiro presidente, desde Jimmy Carter, a não colocar os Estados Unidos em uma nova guerra ou mesmo uma nova campanha militar significativa. Eu queria que você dissesse por que você chamou a declaração de Trump de que ia acabar com as guerras de populista. Mota, desculpa, eu não concordo com você, porque foi o seguinte, o Putin começou a invadir a Crimeia e o Trump já estava no poder quando ele podia ter impedido isso. Ele optou por não entrar num conflito e que gerou esse próximo conflito, porque o próprio Vladimir Putin se sentiu confortável o suficiente, falando, olha, se o Trump, que é todo proativo com relação a essa questão e todo protetivo com relação à Europa, não fez nada enquanto eu estava nadando de braçada na Crimeia, eu vou para cima, porque o Joe Biden vai ficar mais quieto ainda. Então, eu acho que ele podia ter impedido muitos conflitos quando ele fez. E até a questão do próprio Afeganistão. A saída do Afeganistão foi planejada pelo Donald Trump. E houve, sim, o conflito do Afeganistão quando estava o Donald Trump no poder. Então, essa história, esse discurso do Donald Trump de que não houve nenhum conflito enquanto ele estava no poder, isso é relativo, isso não funciona bem assim. Não foi bem assim que a gente viu aqui internamente. Inclusive, eu estou perto de uma base militar e tenho vários amigos que foram deployed justamente nessa época dele. Então, eu ouvi a história diretamente dos militares. Com relação a esse discurso populista do Donald Trump de falar, olha, eu quero encerrar, eu quero acabar, eu acho que não é tão fácil ele fazer isso quanto ele está imaginando, porque nós temos aqui a indústria bélica americana que coloca bilhões ali, nós sabemos que dentro dos Estados Unidos o lobismo, né, a profissão do lobista, ela é regulamentada, ela é legalizada e ela é permitida. Então nós temos muitos lobistas dentro dessa área, dessa indústria bélica ali, colocando fichas dentro do Donald Trump, um deles inclusive o próprio Elon Musk, que foi um dos principais financiadores do Donald Trump, tentando voltar para um novo ressurgimento da indústria bélica americana com novos investimentos e com novas tecnologias, inclusive que superem esse caça de sexta geração aí, que hoje é o que mais se fala aqui dentro dos militares, esse caça de sexta geração chinês aí que surpreendeu todo mundo por aqui.
Daniel Toledo, advogado especializado em relações internacionais, participando dessa cobertura especial aqui no programa Os Pingos nos Is. Daniel, obrigado mais uma vez, grande abraço e até a próxima. Muito obrigado a todos, um grande abraço a vocês.